Dominique chegando com o esporte recheado hoje. Vamos começar pela Liga dos Campeões? Bora, Maria. Tô de volta aqui agora sim com todos os destaques do esporte para vocês. Então vamos começar com Liga dos Campeões, porque nessa quarta-feira a gente teve o segundo confronto da semifinal da competição. E olha, teve clássico italiano. Milan e Inter voltaram a se enfrentar quase 20 anos depois pela Champions League. E o resultado não poderia ter sido outro, um baita jogo. Por isso, vamos ver agora os melhores momentos. A Inter de Milão não se intimidou com a torcida do Milan e fez um primeiro tempo avassalador. Com menos de 11 minutos, o time visitante já tinha marcado 2 vezes. A primeira aos 7 minutos com Dzeko, que aproveitou uma cobrança de escanteio e na falha de Calabria finalizou de canhota para estufar as redes. 3 minutos depois, Mkhitaryan recebeu o passe na intermediária, se infiltrou na área e bateu na saída do goleiro para ampliar o marcador. A equipe de Simeone aproveitou o adversário atordoado e quase fez mais, com Calhanoglu, que soltou uma bomba de fora na área que parou no travessão. Na segunda etapa, o Milan fez de tudo para diminuir o prejuízo e Júnior Messias teve uma grande oportunidade ao ser lançado para o ataque, mas a finalização do brasileiro saiu ao lado do gol. A Inter voltou a assustar com Dzeko, que saiu cara a cara com Maignan, mas a finalização contou com grande defesa do goleiro francês. A equipe rossa-negra chegou perto de balançar as redes com Tonali sendo acionado na entrada da área por Giroud, mas o meia carimbou a trave de Onana. Fim de jogo, 2 para a Inter de Milão, 0 para o Milan. E semana que vem tem a decisão da semifinal. Quem vai para a final da Champions League? Você confere, é claro, no SCC SBT. E agora a gente fala de Série A, porque essa quarta-feira teve confrontos pela competição, hein? Teve golaço, teve goleada e também muito jogo bom. Por isso, bora ver os gols. O Fluminense venceu o Cruzeiro por 2-0. A equipe carioca abriu ainda no primeiro tempo, quando Cano cabeceou na trave, Oliveira salvou em cima da linha o chute de Lima e Ganso marcou no rebote. Na etapa final, Cano de cabeça ampliou. Encerrando a série de 3 derrotas seguidas, o Flamengo venceu o Goiás por 2-0. O rubro-negro marcou ainda no primeiro tempo de pênalti com Pedro. E no segundo tempo, Everton Ribeiro fez um golaço de letra. E falando em golaço, isso que não faltou no jogo entre Internacional e Atlético Paranaense. Nesse, o Furacão se deu melhor. Os gols saíram todos na etapa final. O primeiro com Christian, que bateu colocado na entrada da área e acertou no ângulo. E o segundo contou com a assistência do goleiro Bento, que lançou para o William Bigode, que de cobertura mandou pro gol. Um golaço! Fim de jogo, 2 para o Atlético, 0 para o Internacional. E hoje Theo José comenta sobre justamente a Série A e também da boa fase do Palmeiras. Fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. E o Palmeiras ontem deitou para cima do Grêmio aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Uma goleada de 4-1. Domínio total no jogo. Domínio técnico, domínio físico, domínio tático. O Palmeiras é hoje disparado o melhor time do futebol brasileiro. Tentando chegar perto, a gente tem o Fluminense. Mas o Fluminense não tem um elenco como tem o Palmeiras, agora com uma garotada no banco de reservas. Com este resultado, o Palmeiras, pelo menos até hoje à noite, é o líder do campeonato com 13 pontos, 1 ponto a mais do que a equipe do Botafogo, que joga contra o Corinthians no Newton Santos, no Rio de Janeiro, e também é favorita. O domínio ontem foi tão grande que tivemos algumas sequências de posse de bola do Palmeiras de cerca de 2 minutos. Ficou 2 minutos com a bola e o Grêmio correndo atrás. O Palmeiras está certinho em renovar com Abel Ferreira até 2027. É também disparado o melhor técnico trabalhando no futebol brasileiro. Um forte abraço e cuide-se bem. Valeu, Theo!
E agora a gente fala sobre as polêmicas das apostas e manipulação de resultado nas partidas de futebol do brasileiro. Até agora, 7 jogadores já foram acusados formalmente. O repórter Léo Santana tem os detalhes dessa operação. Foram acusados formalmente 9 investidores e apostadores e 7 atletas. Entre eles, Eduardo Bauerman, afastado do Santos após o escândalo. O zagueiro chegou a receber ameaças de morte por não cumprir o combinado. Há também 10 atletas que não foram denunciados, mas estão sendo investigados, como Vitor Mendes, afastado pelo Fluminense. Ele atuava no Juventude quando teria se envolvido no esquema. A denúncia do Ministério Público de Goiás tem 113 páginas e detalha conversas mantidas entre jogadores e os responsáveis pelas fraudes. Os promotores identificaram Bruno Lopes como líder dos apostadores. Nesta mensagem, ele pede ao comparsa Thiago Chambó que providencie pagamentos pendentes. Precisa mandar 5 mil, quantia identificada na mensagem como 5K, para Mendes, Paulo Miranda, Sávio, Tota, Pedrinho e investidor. Também houve mensagens para informar os dados de contas bancárias de jogadores. Um dos diálogos mais comprometedores envolve o meio-campo Fernando Neto, que virou réu. Em outubro do ano passado, quando jogava pelo Operário do Paraná, ele aceitou a proposta de ser expulso em troca de receber R$500 mil. Como não tomou o cartão vermelho no jogo contra o Sport pela Série B, Fernando Neto se explica. Se você viu o jogo mesmo, viu que fiz de tudo. Se pudesse escutar o que falei para ele depois das faltas que fiz, falta sem bola, falta fora do lance. O investidor responde, você teria 500 mil. Agora, infelizmente, você terá que arcar com o prejuízo. Se forem considerados culpados na justiça comum, os jogadores poderão ser condenados a penas que variam de 2 a 6 anos de prisão e estarão sujeitos ao pagamento de multas. O escândalo também é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que poderá banir os atletas do futebol para sempre. Tem provas contundentes e tem alguns que já confessaram também. Então, assim, as provas são bem robustas aí. Está muito evidente, está muito claro. Opa. Mesmo com 7 acusados formalmente, até o momento estão sendo investigados muitos outros. Muitas equipes grandes, inclusive, já resolveram afastar atletas até a investigação ser encerrada. 4 jogadores têm relação direta com o Avaí. São eles Rafael Vaz, Natan, Rafael Rodrigues e o Didi. Rafael Rodrigues já foi afastado oficialmente, o Avaí já fez uma nota. Já o investigado Didi, a gente pediu a resposta do Avaí, só que a assessoria ainda não se manifestou. Didi, que é um dos jogadores titulares, que provavelmente estaria em campo no jogo desta sexta-feira contra a Chapecoense. E olha, é para lá que a gente vai, porque tem jogador da Chapecoense ainda sendo investigado. Por isso, o repórter Felipe Bastos está chegando por aqui com todas as informações. Felipe, parece que esse jogador ele não foi afastado, certo? Conta pra gente os detalhes dessa investigação. Boa tarde. É isso aí, Domi, muito boa tarde para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Esporte. Ao contrário de muitos clubes aí pelo país, o zagueiro Vitor Ramos, ele não foi afastado da equipe até que as decisões aí finais sejam tomadas. Ele segue, inclusive, treinando normalmente com a equipe. A Chapecoense divulgou, inclusive, uma nota oficial para a imprensa, reforçando aí o respeito às investigações que estão sendo realizadas pelo Ministério Público de Goiás. Ela ressalta ainda que o clube aguarda efetivamente o julgamento do órgão competente, para a partir daí, então, tomar as medidas cabíveis. Quem se manifestou também, Domi, mas pelas redes sociais, foi o próprio zagueiro Vitor Ramos, da Chapecoense, por meio do seu advogado. Na nota publicada, então, nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, o atleta ressalta ainda que tem 25 anos de carreira e que 15 dedicados ao futebol e que jamais ele teve motivos para qualquer investigação policial ou apuração de conduta antidesportiva. E que no último dia 18 de abril, o atleta foi surpreendido em sua residência com um mandado de busca e apreensão, onde o celular do atleta foi apreendido. Ele continua negando qualquer envolvimento no esquema de manipulação de resultados e está à disposição da Justiça para esclarecer os fatos. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa operação Penalidade Máxima 2
aqui em Chapecó também. E quando nós tivermos novidades, a gente traz para o nosso telespectador. Domi. Obrigada, Felipe, pelas informações. Exatamente, a gente continua acompanhando esses casos de investigação por todo o Brasil, casos muito tristes que não mostram o que realmente é o futebol, né? Então a gente continua acompanhando. E para finalizar o esporte de hoje, vamos falar de coisa boa? Porque hoje tem jogaço de bola aqui na tela do SCC SBT. Juventus enfrenta o Sevilla pela semifinal da Europa League. Um jogaço de bola que vocês conferem todos os detalhes agora, olha só. Para quem se acostumou a levantar taças, ter a possibilidade de erguer mais uma nunca foi tão significativo. Seria um belo calmante para uma fase que parece não ter fim. A Juventus é investigada pelo Ministério Público italiano por indícios de fraude fiscal, que podem lhe render uma exclusão de até 2 anos de competições europeias. O desafio é manter o foco na semifinal da Liga Europa, o segundo torneio mais importante do continente. Uma das estrelas do time, o argentino Di Maria, não duvida que o pensamento esteja só em vencer o torneio. A última vez que a Juventus chegou em uma final de Liga Europa foi em 1995. Agora, para avançar a decisão deste ano, o time vai ter que superar um adversário que nos últimos tempos tem sido a principal força do torneio. O Sevilla. Ciente da dificuldade que terá pela frente, o técnico Massimiliano Allegri reconheceu os riscos. Eles estão acostumados a esse tipo de jogo, disse. Com 6 troféus na galeria, o clube espanhol é o maior vencedor da competição. E nesta edição, eles já eliminaram clubes tradicionais como o PSV Eindhoven da Holanda, o Fenerbahçe da Turquia e o Manchester United. Estou ilusionado, claro que estou. O treinador José Luís Mendilibar, contratado para a atual temporada, admitiu estar vivendo um sonho e que a equipe está em condições de vencer qualquer um, inclusive a Juventus. Juventus, Sevilla. Difícil cravar um favorito. Melhor é poder acompanhar essa disputa que começa nesta quinta-feira na tela do SBT. Jogaço de bola que vocês acompanham aqui. 3h45 da tarde, sabe como é, né? Jogaço, não dá pra perder. Até amanhã, Domi. Até, tchau, tchau.